Olá, tudo bem? O que é inteligência cultural e como ela é importante nos negócios? Estamos olhando, a partir da história de José do Egito, alguns insights para a nossa caminhada no mundo corporativo. Um extrato da história de José diz o seguinte: o rei pôs em José o nome de Zafenate Paraneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdotisa da cidade de Heliópolis. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Asenate. Nessas minhas andanças no mundo corporativo, tive a oportunidade de viver e liderar um time na Colômbia. Foi uma experiência incrível do ponto de vista pessoal e profissional. Tudo isso no meio da pandemia. Um dos grandes aprendizados que tive é que quando você está vivendo em outro país, você precisa conhecê-lo e se aculturar. Assim que recebi a proposta da empresa, mergulhei nesse universo de conhecer a história do povo, sua cultura e estudar a língua local. Mesmo com toda essa dedicação, quando lá cheguei, vi que a realidade era bem diferente. A grande verdade é que a realidade se impõe e o que eu havia aprendido da língua era apenas suficiente para o básico. Fazer discursos na fábrica ou mesmo definir a estratégia com a equipe exigia um nível mais avançado e tive que acelerar mais ainda o estudo da língua. Como nos primeiros meses minha família não estava ainda na Colômbia, estava no Brasil, passei a caminhar pela cidade, conversar com as pessoas, experimentar as comidas locais, viajar pelo país conhecendo as diferentes regiões, sotaques, culturas e a dinâmica da economia de cada região. Isso me permitiu me aproximar das pessoas e me conectar genuinamente com elas. Não foi diferente com José. Ele aprendeu a língua, recebeu um nome local, casou-se com uma local, tendo com ela filhos, viajou o país inteiro, mergulhando assim na cultura e entendendo a dinâmica da economia do país e das regiões, possibilitando a ele, um estrangeiro naquela terra, a implementação da estratégia por ele definida, e diga-se de passagem, com maestria. E essa maestria na execução dependeu e muito do que José tinha e que chamamos de inteligência cultural. A inteligência cultural é a habilidade de se adaptar e se relacionar com pessoas de diferentes culturas, etnias e nacionalidades. É uma habilidade cada vez mais valorizada no mundo globalizado e diverso em que vivemos. Quero ressaltar alguns aspectos importantes que compõem isso que chamo de inteligência cultural. Primeira coisa, a barreira na comunicação. Diferenças de idioma e estilo de comunicação podem levar a maus entendidos e dificultar a comunicação eficaz com a equipe local. Diferenças culturais, como normas culturais, valores e crenças podem variar significativamente entre países. Um líder expatriado pode lutar para compreender e se adaptar às nuances culturais da nova equipe. Adaptação ao ambiente de trabalho. As práticas de trabalho, hierarquia e expectativas em relação aos líderes podem ser diferentes em culturas estrangeiras, o que pode exigir ajustes significativos por parte do líder expatriado. Isolamento, a mudança para o novo país, muitas vezes envolve abandonar uma rede de apoio. Isso pode levar à solidão e ao isolamento, o que pode afetar a saúde mental e o desempenho daquele que está expatriado. Resistência à mudança. A equipe local pode ser resistente a um líder estrangeiro, especialmente se não compreenderem ou aceitarem sua abordagem de liderança. Gerenciamento da diversidade. Liderar uma equipe multicultural requer habilidades especiais de gerenciamento da diversidade para promover um ambiente de trabalho inclusivo
e produtivo. Mas há também as questões legais e administrativas, questões de visto, impostos e regulamentos de emprego em um país estrangeiro podem ser complexas e desafiadoras para o líder expatriado. Para lidar com essas dificuldades, é fundamental que os líderes busquem desenvolver habilidades de inteligência cultural, sejam abertos à aprendizagem e à adaptação e busquem apoio de colegas locais e de sua organização. O sucesso na liderança em uma cultura estrangeira muitas vezes depende da capacidade de navegar com sensibilidade e empatia diante das complexidades culturais do ambiente de trabalho. Mas não é somente trabalhando em terras estrangeiras ou trabalhando aqui com estrangeiro que nós precisamos da inteligência cultural. Nosso país, o Brasil, ele é grande e ele é diverso. Temos em comum a mesma língua, com sotaques diferentes, que não nos atrapalha. Mas a maneira como fazemos business é diferente e devemos compreender essa realidade. O nordestino é mais espontâneo, acolhedor e relacional. O mineiro tem a fama de prezar pela discrição e não fazer alarde de seus feitos e conquistas. O gaúcho, ele é defensor de sua terra e de suas tradições. Já o Centro-Oeste, celeiro do Brasil, é uma cultura bem diversificada, com elementos da cultura indígena, dos imigrantes paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. O paulista é um caldeirão de culturas, é pragmático e trabalha muito. Não há como fazer negócio no Brasil sem levar em conta essa nossa pluralidade. E viver em cada um desses lugares exige adaptação, exige também uma inteligência cultural. Espero tê-lo ajudado. Se isso lhe foi útil, dê seu like, compartilhe. Um beijo no seu coração.